A gente está começando hoje uma nova série baseada no livro de Eclesiastes. Essa é uma série que vai complementar algumas coisas que nós começamos a tratar na nossa série de Provérbios no ano passado. Porque Provérbios e Eclesiastes são livros que tratam muito da sabedoria bíblica para o dia a dia. É um manual muito claro e direto de Deus dizendo para a gente como encarar a vida e como viver todos os dias que a gente vai vivendo. Por isso que a gente deu o nome de O Caminho da Verdadeira Sabedoria. Nós não vamos, nessa série, porque nós não vamos ter tempo para isso, começar do primeiro versículo e até o último versículo de Eclesiastes. Nós vamos pegar alguns temas, pensar alguns textos dentro do livro e analisá-los buscando compreender qual é esse caminho da sabedoria, da verdadeira sabedoria que Deus propõe para nós através da palavra dele. No entanto, eu quero primeiro dizer uma coisa. Essa primeira mensagem é uma mensagem introdutória. Então, eu não vou fazer aquilo que costumeiramente eu faço aqui, praticamente todo domingo, quando eu prego nessa igreja. De pegar um texto de vários versículos e analisar versículo por versículo. Hoje nós vamos pegar basicamente um só versículo e através desse versículo, eu vou pregar expositivamente em um versículo, nós vamos compreender a mensagem, a introdução e dar início àquilo que Deus tem para falar conosco nessa série. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa é que essa primeira mensagem, antes da gente entrar propriamente no livro, eu preciso dizer algumas coisas, então a introdução vai ser talvez mais longa do que a mensagem em si, se é que eu posso dizer isso. Mas eu quero dizer que nós, seres humanos, fazemos consciente e inconscientemente uma opção pelo mal. Geralmente a gente ouve assim, o ser humano nasce bom, a sociedade que o corrompe. O ser humano nasce bom, mas o meio vai fazendo um mal para ele de uma tal forma que ele vai ficando ruim. O problema dessa afirmação é que a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia faz uma declaração e o salmista Davi diz assim, eu nasci em pecado. Pecado não tem a ver com algo que eu faço, tem a ver com algo que eu sou. Biblicamente falando, a Bíblia vai dizer que nós não somos seres que cometem pecado pura e simplesmente. Nós somos pecadores. É como se houvesse um defeito no chip que tivesse produzindo em nós pecadores em série. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, eu quero desafiar você a fazer um propósito. Nós vamos agora fazer um propósito e uma campanha. Pela primeira vez em 12 anos, nós vamos lançar uma campanha nessa igreja. 40 dias sem pecar. Nós estamos lançando essa campanha agora e queremos desafiar você. Vai ter um livro na entrada e você vai assinar dizendo assim, eu vou ficar 40 dias sem pecar. E se eu pecar, eu quero que caia um raio na minha cabeça. Então nós vamos ter esse livro na entrada, vamos fazer essa campanha. Tente fazer essa experiência de dizer assim, não, eu vou ficar um dia sem pecar. Provavelmente, se você chegar no fim desse dia e disser assim, eu não pequei, significa que você não entendeu o que é pecado. Porque pecado não tem a ver apenas com roubar, matar e se prostituir, como dizem a maioria das pessoas. A Bíblia diz algo interessante sobre o pecado, num texto que a gente está cansado de ver lá em Gênesis 3, que relata a entrada do pecado na história. Basicamente, um texto conhecido em que Adão e Eva comem do fruto proibido, e aí então Deus fica muito bravo com eles, expulsa eles do paraíso e diz, agora vocês vão morrer. E eu lembro que criança na igreja, eu sempre tive muita crise com esse texto, porque eu quero confessar para você que eu sempre achei, enquanto criança e também na adolescência, que a penalidade era muito alta pelo acontecimento em si. Porque eu imaginava o seguinte, imagine que você está em casa, e você está lá com seus pais, você é criança, e os seus pais dizem assim, olha, tem um pote de sorvete lá no freezer, mas vocês não podem tomar o sorvete antes do jantar. Aquele sorvete foi comprado para ser servido após o jantar. Mamãe vai sair, papai vai sair, vocês vão ficar aqui em casa, vocês só têm uma recomendação. Tem fruta na fruteira, tem coisa na geladeira para esquentar. Vocês podem comer qualquer coisa que tem aqui em casa. No entanto, olha só, o sorvete lá no freezer não pode.
E beleza, aí acontece que o papai sai, a mamãe sai, você fica em casa, e de repente no meio da tarde dá aquela vontadezinha de comer alguma coisa doce. Não sei se você já teve isso. Aí você vai para a fruteira, você vê lá banana? Não. Sei lá, maçã? Qualquer coisa. Aí você abre a geladeira tem o quê? Tem arroz, tem feijão, tem 2 folhas de alface jogadas num canto. E aí você olha e fala assim, não. Mas você se lembra do quê? Tem um pote de sorvete no freezer. E aí você pensa, se eu pegar só uma colherzinha, vamos combinar? Não vai fazer diferença. Uma colherzinha. Aí você vai, pega o pote, abre o pote, e quando você olha para o pote, você nota que é o seu sabor favorito. De uma marca assim espetacular. Não é um sorvete que podia ser equiparado na cerveja se fosse uma glacial. Não! É um sorvete lá daquelas categorias espetaculares. Aí você abre, você pega só uma pontinha de uma colher, coloca na boca e diz, agora sim a minha tarde está completa. Você fecha, você guarda no freezer, e aí quando o seu pai e a sua mãe chegam, eles vão olhar para você e não tem jeito. Quando você é culpado de alguma coisa, a gente se entrega. Não importa o que a pessoa fala, você fala, não fui eu. Não foi o quê? Oi? Não foi o quê? Não foi. Oi? Foi, não sei não o que está falando. O que foi? Oi? Não sei, não fui eu. Quando você é culpado, você não consegue olhar no olho da pessoa. Aí o seu pai e sua mãe chegam e falam assim, o que aconteceu aqui em casa? Nada. Aconteceu. Por quê? Olha para o meu olho e diz que não aconteceu nada. Não. Aí a sua mãe diz assim para você, você comeu do sorvete que eu disse para não comer? Aí você diz assim, comi. Mas foi só uma colherzinha. Aí a sua mãe olha para você e fala assim, a partir desse momento, você não é mais meu filho e para fora de casa. Para onde é que você iria se você fosse mandado para fora de casa desse jeito? Você iria para todo lugar que qualquer ser humano normal iria se fosse mandado embora da casa da mãe. Que é para onde? Para a avó, claro. Você iria chegar lá na avó e falar, avó, aconteceu um negócio que fui mandado embora de casa. O que foi, meu filho? A minha mãe falou para não tomar um sorvete e eu tomei. Você não me chama mais de vó. Suma daqui. Aí você não tem para onde ir mais. Essa era a ideia que eu tinha sobre Gênesis 3. Eles só comeram de um fruto. E aí eles são expulsos do paraíso de uma relação com Deus porque comeram um fruto. Que Deus é esse? Agora, eu fiz essa analogia de manhã e ela ficou extremamente complicada, porque quando eu pensei numa comparação com essa história, eu pensei numa relação de marido e mulher, e eu vou tentar dizer isso de uma forma que depois o pessoal da edição não tenha que ficar fazendo peripécias para editar, para ficar de uma forma minimamente não proibida para menores de 18 anos. Agora imagine que você é casado. E alguns já entenderam por que eu me enrasquei nessa... Porque... O casado, ele tem limitações. Do tipo, ele não pode pegar qualquer sorvete, se é que você está me entendendo. Ele tem o seu sorvete. Ele não pode pegar qualquer sorvete. Imagine, no entanto, que você está em casa, você é um homem casado, e quando a sua esposa chega, ela olha para você e fala assim, o que aconteceu? Você está diferente. Você andou tomando algum sorvete por aí? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão... o sorvete. Estão entendendo? Ok. Aí você fala assim para sua esposa, olha, eu vou falar. Sim. Inclusive, se você for no nosso quarto, tem uma outra mulher na nossa cama. Não... É pior, não é? Uma coisa é você tomar um sorvete, outra coisa é um caso... extraconjugal. É uma outra mulher na sua cama. Como é que você acha que a sua esposa deveria reagir? Ela poderia mandar você para fora de casa? Poderia. E se ela fizesse, ela deveria ser condenada por ter feito isso? Não. Talvez algumas mulheres devem estar pensando assim, eu não mandaria vivo para fora de casa. Matava, depois saía num caixão. A questão é que Gênesis 3, salvaguardadas as devidas proporções, está muito mais para o segundo exemplo do que para o primeiro.
Gênesis 3 não tem a ver com tomar um sorvete, tem a ver com uma traição. Deus criou os seres humanos para viverem com ele. O que era o lance da árvore do conhecimento do bem e do mal? Era uma opção pelo mal. Deus é a representação de tudo que é bom. Deus é o bom em excelência. Quando você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, você está dizendo para Deus, eu queria um outro parceiro. E que nesse caso, eu estou dizendo para Deus, Deus, o jeito como o Senhor é pai não me agrada. Eu quero um outro pai. Eu queria um outro cuidando de mim. E Deus diz, você pode fazer isso. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você estará fazendo uma opção por viver debaixo do mal, das suas regras e da sua lei. É uma escolha que você vai fazer. No entanto, Deus diz isso na Bíblia. Saiba que ao escolher o mal, você colherá todo o resultado de um relacionamento com o mal. Se você se relaciona comigo, você vai ter a minha herança. Se você se relaciona com o mal, você vai ter a herança do mal. É uma relação extremamente lógica. E por que Deus expulsa o ser humano do paraíso? Porque simplesmente o ser humano traiu e rebelou-se contra Deus. Esse é o grande problema da história do pecado e que desvirtuou não apenas a nossa relação com Deus, mas consequentemente todas as outras relações. É por isso, por exemplo, que a gente tenta fazer o bem e, na maioria das vezes, simplesmente não consegue fazer o bem. É a história de que você tenta, mas não dá conta. O mal passou a fazer parte da história do ser humano, gerando uma rebelião contra Deus diária, plena, total. Desde então, nós não apenas estamos nos rebelando contra Deus, mas nós estamos nos rebelando também contra tudo que cheire Deus. Contra tudo que pareça Deus. Porque agora, lembrar de Deus nos traz também a lembrança de uma traição que nós fizemos. A gente quer apagar isso da memória. Então, qualquer coisa nesse mundo que se pareça com Deus, hoje, porque nós temos a tendência do mal, gera em nós uma reação não muito agradável. A Bíblia diz, então, que por causa de tudo isso, nós nos tornamos inimigos de Deus. A nossa natureza... Se nós deixarmos a nossa natureza como nós nascemos, nós simplesmente vamos passar a vida tentando contra Deus, cometendo crimes contra Deus e nos rebelando contra Ele. E aí isso vai produzir algumas coisas, dentre muitas coisas que são produzidas com relação a isso, eu separei algumas. Por exemplo, crise de hierarquia. Porque qual é o grande lance legal de você não se submeter a Deus? Ninguém manda em mim. E nós chegamos numa fase na nossa sociedade em que essa crise de hierarquia chegou a um nível absurdo. Ninguém quer se submeter a absolutamente mais nada. Eu sei, por exemplo, que eu prego domingo após domingo nessa igreja para uma série de professores e professoras. Pergunte para os professores e professoras como é que está essa relação de hierarquia e compara isso com 30 anos, o quanto isso mudou e o quanto piorou isso. Eu quero dizer uma coisa, confessar aqui um pecado. Minha mãe está aqui e minha mãe pode falar sobre isso melhor do que eu. Eu fui longe de ser o melhor aluno em termos de comportamento. Minha mãe está aqui e pode depois contar histórias em off sobre algumas coisas que eu fiz na escola. Eu não era um aluno fácil no quesito comportamento. Mas eu me lembro, por exemplo, que quando, fazendo bagunça, o professor dizia assim... Acabou. A gente levava um susto. E por mais que a gente estivesse bagunçando, acabou. Eu me lembro, por exemplo, que quando o professor olhava para a gente e dizia assim, sai da sala. Eu ouvi isso algumas vezes. Quando o professor dizia para a gente, sai da sala, o que a gente fazia? A gente saía da sala. Quando o professor dizia, sai da sala, você vai para a diretoria. Sabe o que eu fazia? Eu saía da sala e ia para a diretoria. Eu chegava lá, dou licença, senhora, dona diretora. Aí ela olhava para mim e falava assim, você aqui de novo, José Marcos? Eu falava, pois é, fui mandado aqui. Ela perguntava, que professor dessa vez? Eu falava, fulano. Mas eu lembro que uma vez ela falou assim, até ele é tão calmo. Eu falei, então. A gente ia. Hoje, se um professor... manda um aluno para fora da sala, é capaz do aluno tirar o professor a tapas e pontapés. Crise de hierarquia.
Por quê? O pecado entrou no ser humano, deturpando todas as relações, e hoje a gente não quer mais se submeter a nada e a ninguém. Filhos não querem se submeter aos seus pais. E a gente não quer se submeter a um Deus. Quem Deus pensa que é, por exemplo, para querer tomar conta da nossa vida? O que Deus poderia saber a respeito de nós, que nós não sabemos melhor do que Ele? Por exemplo, será que Deus saberia dizer, dentre muitas coisas, que hora a gente acordou hoje? Eu não sei se você já viu agora, tem aqueles reloginhos lá, como é que chama? Os Smart Flashes, Smart Watches. Já viram aqueles reloginhos que agora tá na moda? Ele marca tudo, ele marca quantos passos você deu, quantas calorias você gastou. Se eu usar aquilo um dia, vai dar ali 30, 40 passos. E aí ele marca, por exemplo, o seu sono, ele mede o seu sono. E se você deita lá, e quando você acorda, ele diz quantas horas você dormiu, quantas horas de sono leve, quantas horas de sono pesado. Quer dizer, basicamente, para que você gostaria de saber isso? Para nada, mas não muda absolutamente. Mas você acorda e fala, olha, hoje eu dormi aqui 4 horas de sono pesado. Você vai ter que entrar no trabalho no mesmo horário. Desculpa, senhor chefe, eu cheguei atrasado porque hoje eu tive só meia hora de sono pesado. Não vai adiantar nada. Mas será que se a gente perguntasse essa informação para Deus, ele saberia, sem um smartwatch? Será que ele saberia dizer, por exemplo, se você falasse assim, tá bom, Deus, vamos ver. Terça-feira à noite, que horas que eu fui dormir? E Deus ia falar assim, minha Nossa Senhora, agora não sei, agora você me pegou, porque terça-feira foi um dia complicadíssimo. Terça-feira teve um rebuliço aí num país que eu tive que cuidar lá, aí aqui ficou meio descoberto. E o anjo que eu deixei para cuidar aqui, deixei um anjo que, até mandei embora. Justa causa. Não pode ser um outro dia. A gente vai olhando para Deus e tendo essa crise de hierarquia, porque, afinal de contas, quem Deus pensa que é? Uma outra coisa é que, como nós fomos abrindo mão desse conhecimento de Deus, nós começamos a ficar superficiais em tudo. Veja como isso vai se revelando na forma como nós, por exemplo, tratamos com notícia. Nós somos leitores de título, não de conteúdo. Tanto é que, vou pegar aqui, eu vou chutar aqui um site muito confiável para você ler e se informar das coisas mesmo, tá? Vou aqui indicar um. O UOL, por exemplo, imagine que se eu fosse editor do UOL e colocasse assim, a seguinte manchete: 100 milhões de pessoas morreram de fome esse ano no Brasil. Eu coloco esse título, capa do site do UOL. Quanto tempo você acha que demora para a tia Clotilde estar espalhando essa notícia no WhatsApp? Embora eu possa escrever um texto que vai desmentir totalmente o título, mas as pessoas capricham no título para dar a narrativa que elas querem, porque elas sabem que nessa época que a gente vive, a gente só lê título. Nós somos pessoas que conhecem absolutamente tudo sobre nada. E isso tem um problema sério para nós cristãos. Por exemplo, qual é o título? Porque a gente deixou de ler a Bíblia, a gente lê mais o título, a gente fala, Bíblia, legal, isso daqui vou até comprar. Ler já é outra coisa. Tem lá o Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia. Qual é o título do Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Aí você fala assim, o título está lá, o Senhor é meu pastor. No entanto, se você vai ler com cuidado o Salmo, tem um versículo no meio desse Salmo que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor, diz, o Senhor é meu pastor mesmo quando eu estiver andando no vale da sombra da morte. E é inevitável, em algum momento da vida nós vamos andar pelo vale da sombra da morte. Deus não deixa de ser Deus porque tem vale da sombra da morte. Mas a Bíblia diz que nós podemos confiar nele e saber que ele continua sendo o nosso pastor, o nosso cuidador, mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra da morte. Se você leu só o título, quando você passar pelo vale da sombra da morte, você vai achar que Deus traiu você. Peraí, eu li na Bíblia que o Senhor é meu pastor e eu estou no vale da sombra da morte, mas a gente não leu o conteúdo. Uma outra coisa, nós fomos nessa relação pecaminosa do eu sei para o eu sinto. Hoje o que determina a reação de muitas pessoas, principalmente com relação à espiritualidade, é o que elas sentem. Eu quero dizer uma coisa para você que eu tenho conversado com muitos pastores.
Uma coisa que muitos cristãos nesse país não sabem e não têm noção é de quão difícil é achar uma igreja bíblica. É muito difícil no país em que nós vivemos achar uma igreja que prega a palavra de maneira fiel. Mas essa informação simplesmente não muda muita coisa, porque nós estamos numa geração em que as pessoas não querem saber, elas querem sentir. O problema de muitas igrejas sérias e bíblicas é que elas não estão muito preocupadas em produzir sentimento, arrepios e calafrios. Elas estão preocupadas que você conheça Jesus de uma maneira profunda, de uma tal forma que as suas ações e reações sejam moldadas pela palavra e por Jesus de segunda a segunda. Mas é muito provável que nessa relação que nós temos com esse tipo de cultura, que a gente saia de um culto onde a Bíblia foi explicada, a Bíblia foi pregada pensando assim: olha, sim, agora eu sei muita coisa sobre um texto que eu não sabia, mas eu não senti nada. Porque para muitas pessoas hoje o importante é o que a gente sente. Então, se você sentiu que deve fazer alguma coisa, vai lá e faça. Mesmo que em tese você saiba que aquilo não é a coisa correta a ser feita. Se você se sente, sei lá, eu, por exemplo, eu me sinto magro. Agora, o fato de eu me sentir magro, nem de longe, me dá correção. Porque eu não sou magro. Eu posso declarar o quanto eu quiser. Eu me sinto magérrimo. Eu me sinto com 65 quilos. E você vai continuar olhando para mim e falando assim: você não tem menos de 3 dígitos nem a pau. E não tem. A gente hoje briga com DNA. Se o DNA diz que você é X, você vai dizer assim: mas eu não sinto isso. Você está brigando com DNA. Eu sinto que eu sou um cavalo. Isso explica muitos maridos, por exemplo, mas... Outra coisa é que a sociedade abriu mão daquilo que é correto em prol daquilo que eu quero. E isso traz uma série de complicações. A gente abriu mão do mundo real para o mundo ideal, que é um mundo, às vezes, de conto de fadas. Eugene Peterson, um pastor já falecido, ele diz na sua introdução a Eclesiastes que este livro é um banho que a gente toma para nos limpar de tudo isso. Dessa pseudo-consciência de que nós sabemos a nosso respeito mais do que Deus sabe sobre nós. O Eugene Peterson vai dizer que a leitura de Eclesiastes vai tirando de nós essa sujeira que o inimigo tentou colocar em nossa vida, acreditando que nós sabemos mais, podemos mais, e é por isso que nós temos que ser colocados no centro de toda a história, fazendo com que o nosso egoísmo e o nosso egocentrismo seja juiz sobre tudo e sobre todos. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, na hora que eu quero, na hora que eu gosto, na hora que eu preciso, como se nós fôssemos recém-nascidos, que a hora que precisa mamar, faz o berreiro que faz e ai da mãe se não der mamar para essa criança. A leitura de Eclesiastes vai nos dizer o seguinte: pare de pensar que você é o centro, pare de pensar que você tem as respostas e comece a considerar algumas coisas importantes na vida. Por isso é que um dos primeiros versículos de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, diz exatamente o seguinte: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Numas versões mais antigas, a expressão é tudo é uma grande vaidade. Tudo na vida é correr atrás do vento. E se você já tentou correr atrás do vento, você sabe que essa é uma atividade que vai cansar você, vai estafar você e vai levar você do nada para lugar nenhum. Não se corre atrás do vento porque você nunca vai conseguir completar essa corrida. E aí o autor de Eclesiastes, um homem muito sábio, vai dizer, já quase no final, chegando no final da sua vida, quando ele faz uma retrospectiva de tudo que ele viveu, ele diz: tudo é uma grande inutilidade. Nada faz sentido. No livro, você vai ver ele considerando várias coisas.
Ele considera o trabalho que um ser humano faz, o fato de você levantar todo dia de manhã, passar o dia trabalhando, ir dormir cansado, e no outro dia ter que acordar de manhã, passar o dia trabalhando, ir dormir cansado. Ele trata das relações, ele trata da juventude, o fato de ser jovem, ter vigor. Ele considera as nuvens, o movimento das marés, os rios que correm para o mar. Ele considera absolutamente tudo e ele diz, simplesmente, quando a gente olha para o mundo não tem sentido. Há muita coisa sem nenhuma explicação. E eu estou chegando no final da vida, olhando para trás, e a declaração que eu faço, da forma que eu vivi nesse mundo, é que tudo foi simplesmente uma grande inutilidade, não faz sentido. Agora, diz para mim, esse cara, o cara que está escrevendo isso, está triste ou está feliz? É muito provável que alguém escrevendo isso em algum momento está passando por um período de profunda tristeza. De dizer, eu até tentei ver algum sentido nas coisas, mas as coisas não têm sentido. Pensa, por exemplo, no sofrimento. O sofrimento vem simplesmente sem avisar. E às vezes ele vem justamente nos momentos em que você está fazendo tudo da forma mais correta. Já ouviu aquela expressão que quanto mais você reza, mais assombração aparece? E de onde é que vem essa expressão? Vem de alguém que começou a analisar a vida e falou assim, olha, não adianta fazer muito o que é correto, porque quanto mais correto a gente vai fazendo as coisas, mais perseguição a gente vai sofrendo. Você quer ter sucesso nesse país? Seja um sem vergonha. Você quer ter sucesso nesse país? Seja corrupto. Você quer ter sucesso nesse país, em qualquer relação humana? Minta. Passa as pessoas para trás. No entanto, se você tentar viver de maneira correta, é muito provável que você vai dormir em profunda crise todos os dias. A Bíblia tem um salmo que começa, que fala sobre isso. Por que, Senhor, os maus prosperam? Porque os maus prosperam. Enquanto tem muita gente de bem que faz o que é correto, passando por enormes dificuldades, tem muita gente que a gente sabe que fez sem vergonhice a vida inteira e está festejando por aí e postando nas redes sociais. O autor de Eclesiastes vai dizer, viu? É tudo uma grande inutilidade. Nada simplesmente faz sentido. E o pior é que quando você vai para o capítulo final, lá para Eclesiastes capítulo 12, versículo 8, já no final do livro, porque ele faz uma série de considerações, e quando chega no final do livro, veja o que ele escreve. Eclesiastes 12, versículo 8. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Ele começou o livro dizendo, tudo é uma grande inutilidade, nada faz sentido. E depois de analisar todas as coisas, ele termina o livro dizendo o quê? Tudo uma inutilidade mesmo, não faz sentido. Eu analisei tudo que eu analisei, vi tudo que eu vi, e olha, e aí? Há uma controvérsia, por exemplo, sobre o autor do livro de Eclesiastes. Muitos vão dizer que foi Salomão, outros vão dizer que uma parte foi escrita por Salomão, uma outra parte não, e alguns vão dizer que Salomão não escreveu nada, foi um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, ou alguém assim que tenha escrito. Mas, independente de quem escreveu, nós estamos diante de uma pessoa que viveu uma vida que não vale a pena ter sido vivida. Quantos anos acabaram de ser jogados no lixo de alguém dizer isso sobre a própria existência? A pergunta, então, que nós precisamos fazer é, do que esse cara abriu mão que fez com que ele vivesse desse jeito? O que ele deveria ter mudado no meio do caminho, que ele não mudou, e que ele não atentou, e que se ele fizesse, iria fazer com que ele chegasse no fim da vida e dissesse, como nós vimos há pouco tempo, o apóstolo Paulo dizendo. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, nós vimos isso, acho que há 2 domingos. Ele diz o que para Timóteo? Timóteo, eu estou chegando ao fim da vida, mas eu completei a corrida. Eu guardei a fé. Timóteo, eu não estou terminando, se você olhar para mim de uma maneira que você fale, poxa, tá legal. Não, eu estou preso, eu sei que eu vou ser morto. Mas eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro ou numa pedra e ter a consciência tranquila. É interessante como Paulo traz expressões muito diferentes do autor de Eclesiastes. O autor de Eclesiastes está dizendo, nada faz sentido. E Paulo está dizendo, eu completei a carreira, eu guardei a fé e vou receber a coroa das mãos do próprio Deus. Um termina a vida em profundo desespero, enquanto o outro termina a vida em profunda alegria e contentamento diante de Deus. Veja que as circunstâncias não moldaram esses caras. Por quê? Porque o cara que escreve Eclesiastes escreve em paz.
E ele diz, é uma grande inutilidade. E Paulo termina a vida numa profunda luta contra a injustiça, mas ele tem o coração em paz. Acontece que se nós moldarmos a nossa vida de acordo com os resultados aparentes, nós vamos ser eternos infelizes. Por exemplo, nós temos dois caras na Bíblia que têm resultados completamente diferentes na missão que receberam de Deus. Vocês lembram, por exemplo, do profeta Jonas, a história de Jonas e do grande peixe? A Bíblia diz que Deus diz para Jonas, vai pregar em Nínive. E ele diz, eu não vou. Aí ele é engolido por um grande peixe, ele é vomitado pelo grande peixe e vai pregar em Nínive. E aí ele prega em Nínive, e a Bíblia diz que a cidade inteira se converteu porque ele pregou. Veja, é uma cidade inteira. Mais de 120 mil pessoas. E eu já disse aqui, não importa o que você faça. Eu duvido que num dia você vai conseguir converter 120 mil pessoas. Pode tentar. Jonas conseguiu. Mas ele não ficou feliz. Porque ele não gostava da misericórdia de Deus. 120 mil pessoas se converteram e ele disse assim, eu quero morrer. No entanto, tem um outro cara na Bíblia, um outro profeta chamado Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Deus diz assim, então eu vou enviar você lá para o meu povo. E Isaías, eu vou garantir que ninguém vai se converter através da sua pregação. Porque eu vou deixar os seus ouvidos surdos, vou deixar os olhos deles cegos, para que eles ao ouvirem a mensagem não compreendam, para ao verem não entendam. Mas Senhor, até quando o Senhor vai fazer isso? Até que todo mundo esteja morto. Isaías, quando vai fazer o relatório do seu ministério no fim do ano, no papel lá, conversões, ele coloca o quê? 0. Mortes, velório, 1 milhão. Jonas coloca conversões, 120 mil. Velório, nenhum. No entanto, quem é mais fiel? Jonas ou Isaías? Isaías é mais fiel. Quem vai dormir em paz no fim do dia? Jonas ou Isaías? No entanto, nós vivemos numa cultura que nos ensina a ser Jonas. Busque resultados. Confie em você. Confie naquilo que você pode fazer. A fidelidade a Deus vai sendo jogada no lixo. Há uma série de idolatrias que nós vamos construindo que não são reais. A gente estava falando hoje de manhã sobre por exemplo, casamento. Casamento é uma coisa extremamente complicada. E um dos grandes inimigos do casamento no nosso tempo é porque nós compramos a visão de casamento não da Bíblia, mas de Hollywood. E você viu como é que é casamento nos filmes de Hollywood? Casamento em filme de Hollywood é assim, o cara chega, ou a moça chega à noite na casa dele, ele chega naquela cozinha americana que é maior do que o nosso apartamento inteiro, só a cozinha é maior que o apartamento, e eles vão tomar o quê? Eles vão tomar um vinho, um Cabernet Sauvignon, ano 2012, os dois estão muito bem vestidos, e aí eles estão tomando vinho, e aí ele fala, meu amor, onde é que estão as crianças? 8 horas da noite. Estão dormindo. Oh, que bom, amor. E o que temos para comer? Eu fiz um assado. Aí ela abre o forno, sai um boi no rolete do forno, que forno enorme. Aí eles comem. Aí está tocando uma música, tocando lá, sei lá, um Lionel Rich. Enquanto eles tomam um vinho, comem um assado. Aí eles falam assim, amor, vamos subir para o nosso quarto. Aí se você está assistindo com os filhos, você fala, criançada, fecha o olho. Aí eles vão para o quarto, sobe a música. E aí tem uma outra coisa interessante. Eles chegam no quarto, aquele edredom, coisa maravilhosa. Aquilo é 3 milhões de fios egípcios. E por que está 40 graus e eles estão de edredom? Porque tem ar-condicionado central. Ali dentro está 22 graus e meio. É conhecido como a temperatura do amor. Que você não transpira. Às vezes não tem, você está cheiroso o dia todo. Aí no dia seguinte as crianças acordam felizes porque vão para a escola. E elas perguntam, papai, hoje nós temos panqueca ou waffles? Temos os dois. E aí o café da manhã é sucrilhos, é panqueca, é um monte de... Na sua casa tem o quê? O
casamento real, você chega em casa às 8 horas da noite e pergunta assim, amor, o que tem para comer? Ela olha e fala assim, olha, tem 2 bisnaguinhas, eu acho, que a gente abriu anteontem, mas acho que dá. Pega a Doriana, porque a aviação já foi, a aviação já foi. Pega ali a Becel, tem a Becel, sem sal. Pega ali, você vai comer 2 bisnaguinhas com Becel, e aí você vai tomar um Cabernet Sauvignon? Não, é Tubaína Limonge. Daquela que sobrou do completão que você comprou no domingo. É terça-feira. Abriu a Tubaína Limonge no domingo, você está tomando na terça-feira à noite. E a criançada? 8 horas da noite. Nem banho. Nem banho a criançada tomou ainda. Você pode até colocar a criançada às 8 horas na cama, mas vai ser um inferno. Porque você vai ter que ficar indo lá, apagar o incêndio. É um que está em cima do outro. Aí a pessoa fala, vem aqui mãe, agora eu não vou. Mas fulano acendeu o fósforo, está pegando na cortina. Aí você já vai rápido com o extintor para apagar o incêndio. Essa é uma família real. Se você apostar na família de Hollywood, vai ser muito complicado você se satisfazer em qualquer relação, porque aquilo não é real. É igual filme. Filme romântico. Filme romântico é uma desgraça, porque quando vai começar tiro, acaba o filme. Porque a gente que é homem, a gente gosta de filme de tiro. Por exemplo, eu vi umas críticas do pessoal falando assim, olha que absurdo o mundo que nós vivemos. Eu quero deixar aqui um absurdo mundo que nós vivemos. Tem gente que foi assistir o Rambo, não sei se vocês sabem, homens, tem o Rambo novo, não o Rambo novo, é o filme novo do Rambo, porque o Rambo tá velho, aquela coisa. Mas tem o filme novo do Rambo passando no cinema. O pessoal foi assistir Rambo e voltou falando assim, muito violento. É sério que você foi assistir Rambo e pensou que ele falava assim, atenção, temos aqui orquídeas, tulipas, matando os inimigos na florzada. O Rambo é muito é violência gratuita. É isso que nós queremos? É para isso que nós vamos assistir Rambo? E eu vou assistir em 5D, que tem que sair sangue espirrando na gente, só sair tudo molhado de sangue. Aí os filmes românticos, a pessoa brigaram, acontece isso, acontece aquilo, aí eles casam. Aí casa, tá lá o casamento, aí fala assim, acabou. Agora que é precisar do Rambo? A gente começa a comprar algumas coisas da nossa cultura que são enganos. A Bíblia diz que o casamento é a junção de 2 pecadores que precisam da misericórdia de Deus. É por isso que o desafio maior é que maridos se pareçam mais com Jesus. Porque a Bíblia diz, homens, que nós apresentaremos nossas esposas e devemos amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. A igreja é fácil? Não é fácil. A igreja é bonita todos os dias? Não, ela não é bonita todos os dias. Mas Jesus assumiu um compromisso com a igreja, eterno. E é isso que nós homens deveríamos fazer. Mas é o que a cultura tem ensinado pra gente? Não é. Uma outra coisa é que a gente vai comprando algumas coisas, algumas declarações absurdas. Por exemplo, quem tem a filha aqui já deve ter ouvido isso. Você tem o filho está crescendo, aí alguém chega e fala assim, mas você vai ver quando chegar na adolescência, vira um inferno. Se você fez da sua família um inferno quando o filho chegou na adolescência, não fica trazendo isso para os outros? Todas as fases têm a sua beleza se vividas diante de Deus. É por isso que nós precisamos compreender o que o sábio escreve lá em Provérbios. Eu preciso voltar para Provérbios, para um versículo de Provérbios 9, versículo 10, que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O que a Bíblia está dizendo? Se você quer conhecer as coisas, saber exatamente como viver, você precisa começar a temer a Deus. E como é que se começa a temer a Deus? Tendo medo de Deus e do castigo? Não. Olhando para aquilo que Deus ensina, para aquilo que Ele quer de nós através da palavra dEle, começando a prestar atenção de maneira séria ao que Deus está ensinando. E parando de fazer opções para aquilo que eu quero, para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu desejo, e dizendo para Deus, Deus, faz em mim a tua vontade. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque às vezes é muito complicado viver a vida como a vida se apresenta. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Senhor, eu quero temer o Senhor de uma tal forma que eu consiga compreender que cada parte da minha vida está sendo conduzida pelo Senhor. Eu olho para o mundo e eu vejo que o mundo não tem muitas explicações, mas eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu confio que o Senhor está amando e controlando de maneira graciosa a minha vida, mesmo quando todas as circunstâncias estão dizendo, não, eu não confio nas circunstâncias, Senhor, eu confio no Senhor. Eu não confio nos acontecimentos, eu confio no Senhor. E eu sei que um dia tudo vai ficar muito claro, eu sei que um dia nós estaremos diante do Senhor, louvando e agradecendo ao Senhor por todo tipo de acontecimento. Eu sei que um dia o Senhor vai transformar o nosso pranto em dança, em alegria, em celebração. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos porque nós buscamos uma sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria da nossa cultura diz que as coisas são de um jeito que nos conduzem a chegar no fim da vida e dizer tudo é uma grande besteira, uma grande inutilidade, nada faz sentido. Mas a tua palavra diz que no fim tudo vai fazer muito sentido. E nós estaremos diante do trono do Senhor eternamente, bendizendo ao Senhor por isso. Se nós confiarmos em qualquer outra coisa, nós vamos ser infelizes. Quer ver só? Se você confiar, por exemplo, em momentos de felicidade não baseadas em Deus, vai ser muito complicado viver. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes você espera ganhar na Mega Sena? Na sua vida, sei lá. Quantas vezes você espera ganhar na Mega Sena? Bom, se você espera, eu iria dizer o seguinte. Se eu fosse ganhar na Mega Sena, eu ganharia uma vez só. Por quê? Porque depois que eu ganhei uma vez, não ia jogar mais, não ia precisar. Quer dizer, seria muito absurdo. Imagine que absurdo. Você ganha na Mega Sena da virada. Vou pegar esse dinheiro, vou investir em bilhete na Mega Sena. Porque eu vou pegar esses 200 milhões aqui. Se eu gastar 200 milhões em bilhete da Mega Sena, olha, acho que eu até ganho a próxima. Não, tipo, se você ganhou na Mega Sena, beleza. Aí você vai ter a alegria de ter ganho na Mega Sena. Ok. Quantas pessoas, parentes de primeiro grau, você vai enterrar na sua vida? Quantas? Considerando seu pai, sua mãe, seus irmãos, filho. Estudiosos do comportamento humano dizem que, por exemplo, um período de luto, seja ele qual for, demora 2 anos para passar. Juntando todas as pessoas queridas que você já enterrou nessa vida, quantos anos de luto até agora? Quantos anos de luto ainda por vir? Se nós basearmos a nossa vida e tentarmos encontrar sentido nas coisas desse mundo, o que sobra é nada. Sobra desespero, sobra angústia, sobra a tristeza de saber que amanhã é segunda-feira, mesmo que a Bíblia diga que todo dia é o dia que o Senhor nos fez e nós comemos e nos alegramos nele, não porque é segunda-feira ou porque é domingo, mas porque é um dia que o Senhor fez. Assim, Deus que criou a sexta-feira quando sextou, é o Deus que criou a segunda-feira quando segundou. É o mesmo Deus que está guiando as nossas vidas em cada parte dela. O que nós precisamos é transformar a forma como o nosso coração vai vivendo essas experiências. O problema, então, é que o ser humano acha que, por si só, ele tem condições de conhecer a tudo de uma tal forma que as dúvidas vão ser sanadas. Mas lembre-se, no mundo que foi contaminado pelo pecado, as coisas não fazem sentido. E quando as coisas quebram, a melhor coisa a fazer é buscar um especialista. Mas não buscar um especialista como nós buscamos especialistas na nossa época. Como eu já disse aqui várias vezes, a gente vai para o médico e vai para o médico com a receita pronta. A gente vai consultar especialista em qualquer coisa e aí o cara diz, você precisa fazer isso. Será? Mas eu tenho um conhecido, primo irmão de uma vizinha da minha cunhada, que falou para mim que dá para fazer de um outro jeito. Então vai lá. Nós estamos numa época em que as pessoas procuram, sei lá, um pastor, por exemplo, e aí o pastor diz assim, olha, seria bom você orar. Será? Seria bom você ler a Bíblia. Será? Olha, seria bom se devotar mais a Deus. Será?
Mas não tem jeito, porque se Deus aparecesse para a gente falasse alguma coisa e dizer assim, será? Eu vou consultar o diabo. Porque no quesito dizer coisas que nos agradam, o diabo aparentemente sabe fazer marketing melhor. Ele é mais interessado em ser sedutor. Porque ele sabe que nele não há beleza natural nenhuma, então ele precisa seduzir. Deus, que já é o belo por excelência, não precisa fazer isso. Até porque Deus não tem crise existencial, o diabo tem. O diabo sabe a porcaria que é, Deus sabe a beleza que é. É por isso, inclusive, que a Bíblia não maqueia as coisas, ela simplesmente diz. E é por isso que Deus, quando perguntado quem o Senhor é, ele disse, eu sou o que sou. Eu sou e mais ninguém é. E como eu sou e mais ninguém é, eu não preciso ficar explicando para quem não é o que eu sou, que vocês não iriam entender. Apenas confiem. Eu acho que nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar mais para uma cruz vazia, um túmulo vazio e um trono preenchido pelo Cordeiro de Deus. É isso que traz sentido à existência. O que traz sentido à existência é que a cruz está vazia. O que traz sentido à nossa existência como cristãos é que o túmulo está vazio. E o nosso Senhor Jesus está sentado no trono. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha pavor de avião. Eu já cheguei a travar na entrada de avião. E travar na entrada de avião é uma coisa das mais vergonhosas, porque é uma fila. Então você está lá na fila e eu tive uma crise de pânico ao entrar numa aeronave. Eu falei, não posso ir. Aí a Débora estava comigo, ela falou, vamos, vai indo, amor. Eu fico aqui, agarrei naquele corrimão ali que tem antes, fiquei ali. Imagine, um gordo parado no meio do caminho, tipo... Demorou para eu compreender, por exemplo, que o meu medo de avião não tinha a ver com medo de altura. Eu não gosto de altura. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica na sacada de um prédio olhando para baixo e fica feliz, porque eu acho que alguma coisa vai puxar. Alguma coisa vai acontecer, vai puxar do nada, vai vir alguma coisa, um tornado. Então eu até fico ali, mas fico, legal. E pronto. Mas o meu medo era o seguinte: você entra naquele negócio e você não vê quem está no comando. Fecha aquela cabine do piloto, você não olha, você fala, mas o que será que eles estão fazendo lá? E o pior, às vezes você está lá sentado, naqueles voos longos, e aí você está lá sentado tranquilo, de repente passa o comandante indo para o fundo. Você fala, mas o que ele está fazendo? O senhor é lá. Aí, mas ele deixou o copiloto. Mas se ele é copiloto, deixou o estagiário. Será que o estagiário tem os paranauê de tudo aí? Uma vez eu tava... E aí quando você faz um trecho, muitas vezes você se acostuma com o trecho. Você sabe a hora que o avião vai começar a descer, você começa a olhar para baixo, você sabe mais ou menos onde está. Você já fala, ali eu sei onde é, ali eu sei onde é. E aí uma vez eu lembro que estava num voo, e aí tava muita nuvem, não dava para ver que estava lá embaixo, e ele começou a dar umas voltas meio diferentes. Eu falei, mas agora eu já não sei onde eu estou aqui, agora eu já senti uma taquicardia aqui, porque eu já não sei onde eu estou. Eu sabia que nessa hora era para ele virar para a direita, mas ele não virou para a direita, ele virou para a esquerda. Eu pensei, ele está perdido, não faz ideia de onde ele está. A gente vai parar no mar, que não era para ele virar para a direita. Eu pensei comigo, eu sei que na esquerda tem o mar, aqui é onde a gente tem que ir. Ele virou para a esquerda, eu falei, meu Deus, ele está indo para a África. Eu peguei o avião errado, daqui a pouco ele está pousando na Namíbia. Falei, não é possível uma coisa, ele foi girando, e de repente apareceu assim e falou, atenção, senhores passageiros, aqui quem fala é o comandante Clebston. Nós queremos informar aos senhores que nós estamos numa altitude de 20 mil pés, já num descida para o aeroporto de Campinas. A temperatura externa é de menos 20 graus. Eu falei, obrigado, Clebson, porque eu vim sem blusa. Aí ele me fala que a temperatura externa é 20 graus. Eu pensei comigo, sério que eu pensei comigo? Eu falei, olha, é até bom saber, porque se esse avião rachar no meio, eu morro congelado. Quando chegar lá, já petrifica na hora. Eu falei, é até mais tranquilo. E nós queremos informar que, por condições climáticas desfavoráveis, o nosso pouso ainda não foi autorizado no aeroporto, então nós estamos esperando a autorização da torre e eu volto com maiores informações assim que necessário. Obrigado por voar azul. Aí eu pensei, será que o Clebston encheu o tanque? Porque esse negócio gasta combustível. Isso aqui para queimar combustível é pior que Maverick.
Só aqui, meu Deus do céu. Só aqui queima um cobo. E ele ficou rodando. Eu pensei, caramba, o que ele está pensando? Ele está brincando de roda-roda, jequiti aqui em cima. Uma coisa, ele foi ficando uns 40 minutos. E não dava para ver onde estava, porque só nuvem. Eu falei, meu Deus do céu, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo agora. Em qualquer lugar. Pode ser que de repente as nuvens saiam, eu vejo o Everest. E falam, e aí eu comecei a ficar. A minha crise é assim, eu não sei onde eu estou. Aí de repente ele diz, senhores passageiros, aqui quem fala é o comandante Klebston. Sim, Klebston, fala logo, Klebston. Se a gente vai morrer, você fala. Eu já pensei, ele vai falar, nós queremos saber, perguntar a algum pastor no voo. Algum pastor? Eu já pensei, eu já vou levantar, falar, tô aqui. Já procurei minha Bíblia ali na minha mochila, falei, já vou fazer uma pregação. João 3,16, pessoal, já vamos aqui, vamos abrir. Já pensei em fazer aqui, eu sou presbiteriano. Água suficiente para batizar todo mundo no avião tem. Aí só pega a torneirinha, todo mundo batizar, pronto, agora podemos cair em paz. Aí ele falou, então nós estamos aqui, queremos informar que nós recebemos autorização para pousar. Nosso voo programado para as 16 horas, nosso pouso programado para as 16 horas e 17 minutos. Foi um privilégio ter vocês a bordo da aeronave. Eu espero que tenham gostado do voo. Falar, delícia, Klebston, que voo Só faltou dar um looping para a gente assim terminar esse momento mesmo. Então, vou dar um looping, Klebston. Muito obrigado, espero que tenham aproveitado a experiência e esperamos que vocês voltem a voar. Tenham um dia azul. Mas aí nessa hora eu estava preocupado, eu falei, só tem nuvem aqui. Ele vai pousar onde? Na Nova Jerusalém? Porque eu falei, só tem nuvem, não tem nada aqui, uma nuvem. E aí você está no meio, eu não sei se você está no meio da nuvem, eu não sei. O pessoal fala que nuvem é só, não tem mais nada, mas não é. Por que o avião treme quando passa na nuvem? Tem coisa ali no meio, ali tem coisa, tem umas coisas escondidas que a gente não sabe. E aquilo mexendo e para lá e para cá. Eu fiquei pensando, vai chegar... Ele vai pegar uma rajada de vento, eu já pensei até nisso, é uma loucura. Eu pensei, quando a gente for pousar, vai pegar uma rajada de vento, vai virar asa, eu já vi filme isso. Tem vários, aí joga o avião vai ser jogado na torre de controle, vai morrer um monte de gente. Eu falei, puxa vida, eu coloquei telefone de contato de quem da minha família que vai receber o telefonema. Eu pensei, será que eu coloquei meus pais? Não vai ser legal. Pensei em colocar a Débora, mas é com as crianças em casa. Eu pensei, eu vou começar a colocar gente da igreja, porque já recebe, já põe no grupo de WhatsApp, olha pessoal, meu período de oração pela família do pastor, porque o pastor foi. Aí, do nada, abre assim, a hora que abre assim, olha, conheço aqui é Campinas. Ei, pousou. Foi o Klebston, rapaz. O Klebston mandou bem. Pousou. Aí, eu confiava no Klebston. Eu sabia. Ei, Klebston. Horas e horas de voo. Eu só me esqueci de uma coisa. Klebston é piloto. Eu não sou. Se você me colocar numa cabine de avião e falar assim, liga a aeronave. Eu não sei nem ligar aquele negócio. Eu com certeza eu vou apertar um botão que explode a aeronave. Ejeta, plaf, sem abrir o teto. O Klebston tem radar. O Klebston tem torre de comando. Falando que altura vai, que velocidade vai, aonde vira, aonde não vira. O piloto sabia para onde estava levando a aeronave. O fato de eu simplesmente não saber onde estava, não enxergar nada e não conhecer absolutamente nada da aeronave onde eu estava, não significa dizer que o piloto não estava totalmente tranquilo no comando. Quando Klebston dizia, estamos apenas aguardando o horário e a liberação para pousar, ele estava dizendo, fiquem tranquilos. Pode demorar um pouco, mas a aeronave vai pousar. Fiquem tranquilos, pode demorar um pouco, pode mexer um pouco, pode ter um pouco de turbulência, mas daqui a pouco o aviso de atar os cintos vai ser desligado e vocês vão voltar para casa. Pare de olhar para a janela e pensar nas nuvens. Tem um bom piloto dirigindo o nosso avião. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos viver para a honra e glória do teu nome todos os dias da nossa vida, confiando na sabedoria que vem do Senhor para a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, pessoal, tudo bem?
você pode abençoar muito o nosso ministério, fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.